Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da demissão da Daniela Lima. Quem diria, meu amigo, a porta-voz do STF, porta-voz do Alexandre de Moraes, porta-voz do sistema foi demitida. Olha que coisa curiosa, não é mesmo? A gente cantou essa pedra, vocês que acompanharam o meu vídeo sobre a Eliane Cantanhede, que eu fiz alguns dias atrás, a situação não foi só a Eliane Cantanhede, não, também a Andréa Sade e a Daniela Lima foram eliminadas nesse Big Brother aí da Rede Globo, né? E teve mais uma pessoa aqui, o analista Mauro Paulino, que eu confesso que eu não conheço quem é, eu não acompanho a Rede Globo, a verdade é essa, eu não acompanho a Globo News, né? Só fico vendo na internet mesmo as repercussões, não sei o que lá. E por que essa demissão toda agora, né? E a visão que eu tenho disso é a mesma que eu já falei no meu vídeo da Eliane Cantanhede. A Rede Globo percebeu que chegou numa situação que está insustentável essa questão do Alexandre de Moraes. Isso vai dar merda. Não tem sustentação, não tem como o Alexandre de Moraes continuar nessa história. E aí todo mundo que estiver próximo do Alexandre de Moraes vai acabar sendo arrastado nessa lambança, nesse desfecho dessa coisa. Como essas apresentadoras, essas jornalistas faziam parte ali do núcleo central do Alexandre de Moraes ali, elas que eram as porta-vozes deles, né? Inclusive parece que uma das questões, né, assim, publicamente o pessoal, a Globo disse apenas que foi uma renovação e coisa e tal, mas segundo estão dizendo, tem a ver com a intimidade que elas demonstravam com o pessoal do STF. Ah, é porque eu falei com o ministro hoje, não sei o que lá, e o ministro me falou que não sei o que lá, e né? Vocês lembram desse episódio, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Dino Sfati, Fala 3 vezes Soberania no Espelho, que aparece a Janja, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, se você ver aqui no Metrópolis, tem aqui o pronunciamento da Globo sobre a demissão da Daniela Lima. A Globo News surpreendeu o público ao desligar nessa segunda-feira a Daniela Lima, mas de novo, né, ela estava sumida já há algum tempo, né, estava sendo tirada da programação já há algum tempo, depois que ela deu aquela deixa, né, aquele papo, foi no dia da fuga da Zambelli, né, que a Zambelli foi lá para a Itália, e daí ela falou que não, porque eu falei com o ministro me falou que não sei o que é lá e coisa e tal. Enfim, ela demonstrou muita familiaridade com o ministro, o que é contra o código da emissora nessa situação, né? Mas eles não colocaram isso como motivo, não, né? O que eles disseram foi apenas que o desligamento foi um movimento de renovação no quadro do canal. Eliane Cantanhede, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da Globo News. A Globo News agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos e tal e tal. É lógico que eles não vão querer queimar as pessoas da mesma forma que as pessoas também não vão querer queimar a Rede Globo, né? A Daniela Lima também fez sua declaração, disse que saía da Globo News de cabeça erguida, que não fez tudo certo e não sei o que lá, e se pudesse fazer tudo de novo, e olha só que maravilha, aqui ó, demitida da Globo News depois de 2 anos de contrato, a jornalista Daniela Lima anunciou nessa segunda-feira sua saída da emissora. Diz que sai com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta por novos desafios, vê que vem o desemprego. Vivo novo, deixo os meus colegas de trabalho, amigos e vou levar uma vida, toda uma nova vida, né? A Eliane Cantanhede falou que vai ficar mais tempo bebendo vinho agora e não sei o que lá, né? E a Daniela Lima está procurando colocação em algum lugar. Vai achar, né? Vai para o ICL de repente, talvez volte para a CNN, né? Lembra que a Daniela Lima, ela era da CNN, né? Já incomodava a gente lá na CNN, depois foi para a Globo, né? Enfim, todo mundo, é lógico, como é padrão nesses casos, nem eles vão criticar a Rede Globo, nem a Rede Globo vai criticar eles, né? Fica nessa coisa aqui, mas segundo estão dizendo, o motivo foi esse mesmo, foi a proximidade desse pessoal com os ministros do STF. Num primeiro momento, assim, é ruim, feria o código da emissora e coisa e tal, mas não havia nada que pudesse, assim, não era uma coisa muito crítica, porque até então se imaginava, né, a cabeça que estava esse pessoal da esquerda toda, é que, pô, não, beleza, o Xandão fez merda pra caramba, fez um monte de coisa errada, tá perseguindo gente, tá calando gente, fazendo censura, mas e aí? O que vai acontecer com ele? Vão entrar na justiça contra ele? Vai entrar na justiça, vai cair no STF e o STF vai dizer que o Xandão tá certo. Então,
Até aqui estava todo mundo, assim, percebendo o tamanho das cagadas que o Xandão estava fazendo, mas crente que, pô, não vai dar em nada isso. No final das contas, né, não ficou tranquilo, não ficou barato, deixa pra lá. Ninguém na Rede Globo gosta do Bolsonaro ou de nós bolsonaristas, então né, eles não fazem questão da nossa audiência, é verdade. O problema que eles não veem é que cada vez mais gente que abandona a Globo News e vai para a internet acaba abandonando eles também, se tornando bolsonaristas, né? Então esse é o problema deles no final das contas. O que está acontecendo aqui é que agora, com a Lei Magnitsky e principalmente com a investigação do artigo da seção 301 do Código de Comércio americano, né? Que eu avisei para vocês, essa investigação é uma coisa séria, meu amigo. Isso daí vai ser muito pior do que as tarifas que foram colocadas aqui no Brasil, tá? Esse negócio todo vai sair o resultado dessa investigação em setembro, tá? Não é lá na frente, não é daqui a 2 anos. Não é igual o processo aqui no Brasil que leva anos e anos e anos de investigação, não. Vai sair em setembro, né? E imagina-se que vai ter muita coisa ruim para o Brasil nessa história aí, porque foi uma mega investigação que eles estão fazendo contra várias práticas erradas do governo brasileiro com relação aos Estados Unidos. E a Globo é uma empresa que está buscando financiamento lá nos Estados Unidos, ela está buscando já há algum tempo financiamento no exterior, né? A Globo é uma empresa muito bem gerida, assim, é lógico, eu discordo do posicionamento político deles, acho que eles erraram lá em 64, estão errando de novo agora, com esse novo golpe que está acontecendo. Nos dois casos ficaram a favor das ditaduras, né? Mas, do ponto de vista puramente administrativo e financeiro, a Rede Globo é uma empresa muito bem gerida, né? E só que justamente por isso, como eles estão vendo que o público-alvo deles está diminuindo, o alcance que eles têm na sociedade está diminuindo, isso quer dizer que eles vão perder espaço? Não, porque eles ainda conseguem lucrar muito, mesmo com uma fração menor da sociedade assistindo a Rede Globo, não tem problema para eles, né? Só que eles têm que se readequar, eles têm que mudar a alocação dos recursos, têm que mudar a forma como eles organizam os programas deles, têm que fazer uma coisa dessa forma. E daí, evidentemente, que acaba sendo uma coisa que precisa de investimento, precisa de dinheiro para fazer isso, né? Estão querendo, já há algum tempo, né, já é interesse da Rede Globo há algum tempo, conseguir a remoção daquela lei que impede investimento estrangeiro em empresas aqui de comunicação no Brasil. E a ideia justamente seria a Globo ser dona, ou seja, a Rede Globo passar a ser de propriedade de alguma grande rede lá do exterior para poder entrar dinheiro firme aqui no Brasil, né? Essa seria a proposta no final das contas. Entrar dinheiro firme na investimento da Globo, né? E esse é que é o problema da Globo. Ela quer muito esse tipo de coisa, mas eles sabem que agora que o Alexandre de Moraes entrou nessa parada do governo americano, a coisa melou, meu amigo. Acabou, babau, um abraço. Não tem chance mais disso dar certo para o Alexandre de Moraes e para as pessoas que estão em volta deles, né? Agora a Rede Globo está querendo está começando ela a tomar as precauções, né? Ela, enquanto empresa, o passado é o passado, não dá para fazer nada com relação ao passado, mas ela pode tentar, né, evitar mais problemas daqui para frente. Aí a primeira coisa que eles fizeram foi eliminar esse pessoal que estava mais próximo. A Andréa Sadi, ela saiu de Brasília, tá? Ela não foi demitida, mas ela saiu de Brasília, ou seja, ela deixa de ter uma participação mais ativa no noticiário político lá de Brasília. Aparentemente, o caso dela, o pessoal entendeu que não era algo tão crítico quanto o caso da Daniela Lima e da Eliane Cantanhede, que são pessoas que têm muito mais intimidade lá no STF, né? E esse outro rapaz também, que eu não sei, eu confesso que eu não conheço quem é o cara. Mas enfim, a Rede Globo, o que eles estão fazendo aqui, como eu falei com o caso lá da Eliane Cantanhede, eles estão com medo da Magnitsky. Medo, na verdade, da seção 301, daquela investigação da seção 301 que os Estados Unidos estão fazendo. Estão investigando um monte de coisas de posturas livre mercado aqui no Brasil, e certamente esse tipo de coisa fere a Rede Globo, né? Seja pela posição da Lei Magnitsky, seja pela questão do investimento aqui. E aí, vamos ver o que vai sair disso daí, né? Vai parar por aí, vai ter mais gente nessa barca, né? Porque saiu a Cantanhede na sexta-feira, saiu a Daniela Lima hoje na segunda-feira. Quem mais que vem nessa barca aí? Eu não estranharia que tivesse mais gente nessa barca, não, porque a situação tá feia por lá.